Boa noite, galera. Beleza? Hoje nós vamos fazer uma live super bacana com o nosso grande amigo Acácio do Rio de Janeiro, que trabalha e atua diretamente com perícia judicial, e vamos falar um pouco sobre as perspectivas da carreira do perito. Enquanto o Acácio entra aí, quem quiser se identificar, dizer qual é a sua cidade, a gente agradece aí. Vai falando aí as cidades que a gente vai começando a conversar aqui. Enquanto o grande Acácio entra aí na nossa live. E voltando ao assunto, né, nós vamos falar sobre uma das áreas que tem mais crescimento. Recife, Nair, Imperatriz, Lauro de Freitas, Bahia, Contagem, Minas Gerais. Vamos falar de uma das áreas que tem mais crescimento hoje no mercado, que é a área de perícias, que muita gente, na verdade, ainda nem conhece essa área, e é por isso que nós vamos aqui falar sobre esse assunto hoje. Sensacional, o Acácio do Rio de Janeiro, que trabalha diretamente com isso, e vai poder falar um pouco para a gente quais são os caminhos das pedras. Boa noite, Acácio. Boa noite, Murilo. Tranquilo? Tudo beleza? Beleza. Acácio, para a gente poder começar, te apresenta para o pessoal aí, quem não te conhece. O som tá legal aí para ti? Tá um pouquinho de eco, mas dá para ouvir. Tá com um pouco de eco? Mas dá para ouvir. Pode se apresentar. Pessoal, boa noite. Meu nome é Acácio Santos, sou engenheiro civil. Atuo como perito na esfera judicial e extrajudicial aqui no Rio de Janeiro, no Tribunal de Justiça Federal e Estadual. Tenho especialização em avaliações e perícias, engenharia diagnósticas e alguns cursos voltados para essa área da engenharia legal, que é uma área assim ampla, que possibilita o engenheiro e o arquiteto trabalhar como autônomo, trabalhar como auxiliar da justiça. A gente costuma dizer que o perito é os olhos do juízo na busca pela verdade, agindo de forma imparcial, técnica e ética, Bruno. Beleza. Acácio, para poder te começar, eu levantei aqui as principais dúvidas das pessoas, né? Porque assim, essa é uma área que dificilmente as pessoas veem na faculdade, né? Então as dúvidas delas, às vezes são dúvidas bem elementares, que a gente vai fazendo aqui um passo a passo para a gente tentar tirar essas dúvidas. O primeiro passo que eu queria te perguntar é o seguinte: é necessário algum curso extra, alguma pós-graduação, ou seja, quais são os caminhos para que qualquer profissional de engenharia de arquitetura se torne um perito judicial? O Código de Processo Civil, que o engenheiro arquiteto vai precisar saber, ele fala que o perito judicial, na especialidade de engenharia ou arquitetura, ele tem que estar concluído, tem que estar credenciado no CREA e habilitado. E, por exemplo, aqui no Rio, em 2016, o Conselho Nacional de Justiça, ele atribuiu a Resolução 232. O que seria isso? Seria que cada Tribunal de Justiça do Estado, ele teria que ter um cadastro específico de peritos judiciais para atuar como perito do juízo. Lembrando que perito judicial é o perito nomeado, diferente do perito criminal, também conhecido como oficial, que é aquele perito de concurso público. Essa pós-graduação que a gente vem falando, de avaliações, perícias e engenharia diagnóstica e patologias da construção, é de suma importância para aquele profissional que quer se tornar um perito nomeado e atuante. Porque eu percebi, Murilo, que após a minha formação como engenheiro, eu precisava ampliar o meu leque profissional. A engenharia, eu saí engenheiro, mas, Acácio, aí, o que você viu quando saiu engenheiro? Eu vi o que todo mundo está vendo agora, profissionais sem estágio, desempregado, milhares de currículos batendo na porta. Eu falei, não, eu preciso ampliar o meu leque, eu preciso dominar a minha profissão e seguir o rumo profissional. Então, você que quer se tornar perito judicial de engenharia ou arquitetura, estudante está se formando, primeiro, tem que estar formado e habilitado pelo CREA.
Para isso, você pode, estando habilitado, você pode se cadastrar junto ao Tribunal Estadual, ao Federal e o Trabalhista. Recentemente, o Tribunal Marítimo ele abriu cadastro para profissionais de engenharia civil para atuar como perito judicial do Tribunal de Justiça Marítimo. Segundo, pesquisar se há uma resolução específica do Tribunal de Justiça do Estado. Exemplo, no Rio, e precisa de um curso específico de, no mínimo, 21 horas para se cadastrar como perito no Tribunal de Justiça Estadual. São Paulo não precisa, Minas Gerais não. E Murilo, eu confesso para você que depois que eu fiz a especialização, o meu horizonte foi outro. Por quê? Porque a minha relação com o juiz é uma relação de confiança. Eu não conheço juiz assim, nenhum, até porque eu vim da engenharia, eu sou de uma família humilde, minha mãe é confeiteira e o meu pai é músico. E eu pensei, como chegar no judiciário? Marketing pessoal do perito. Como é feito isso? A sua formação. Ou seja, se você tem uma especialização de avaliação em perícia, o juiz pega assim, ele vai olhar, eu tenho um cadastro de perito, mas esse cara tem um diferencial, ele é um especialista, ele é um expert. Na verdade, o peritus vem da expressão peritus, do latim, que significa pleno conhecimento da matéria. Se você tem um certificado de especialista, vai fazer diferença. A gente vê muita... Assim, você também conhece a avaliação ao pé da letra. O que a gente tem visto, Murilo, que as pessoas estão falando, venha se fazer um cadastro e se tornar um perito. A gente sabe que não é assim. Eu estou na área, eu sei da dificuldade. Essa é a verdade. O problema é que as pessoas elas querem saber como entrar, mas elas muitas vezes não se preocupam que não basta entrar, né? Eu tenho que entrar e tenho que ter um serviço de qualidade para que o juiz tenha confiança em mim e possa me nomear para essas perícias, não é verdade? Perfeitamente. Agora, Cássio, eu sou engenheiro, sou um arquiteto, eu quero entrar nessa área, o que eu preciso fazer? Primeira dica, conhecimento. Conhecimento é o cartão postal do perito. Por quê? O laudo pericial, os engenheiros e arquitetos, eles estudam para construir, para projetar, diferente do juiz de direito ou do advogado que estuda para defender ou para processar ou para trazer a justiça justa. Então, a gente precisa, eu costumo dizer nas palestras que águia voa com águia, no sentido de que você deve voar com o Murilo, que é um especialista em área de orçamento, conhecer profissionais como o Matheus, aí, que é de engenharia diagnóstica, conhecer o professor Tácito, que é professor que é do IBAP, que isso vai fazer a diferença. E é muito importante também, Acácio, lembrar para o pessoal o seguinte, que cada perícia ela tem 3 profissionais, que é o perito, que é nomeado pelo juiz, e vai ter um profissional indicado por cada uma das partes para defender o seu lado da história. E o que acontece? Por que é tão importante isso que tu falou em relação à questão de eu ter o conhecimento, ter uma bagagem sólida de conhecimentos? Porque eu serei questionado por esses profissionais. Então, se eu de repente entrar de qualquer maneira, cumprindo o mínimo do requisito e pegar uma perícia, e aí eu faço alguma coisa que não ficou muito claro, eu vou ser apertado dos dois lados, né? Eu vou ter 2 profissionais, cada um defendendo uma parte, que vão me exigir que o meu laudo tenha uma segurança para poder responder os questionamentos dele. E aí eu queria que tu falasse um pouquinho dessa relação do perito e dos assistentes técnicos. Do ponto de vista de atuação, em um processo onde há uma ação judicial, um litígio que tem um autor e um réu, o que acontece? A lei fala o seguinte, que o perito, Acácio, ele atende ao interesse da justiça, ele é nomeado pelo juiz de direito. O autor e o réu, ele tem direito a um assistente técnico, isso seja em qualquer tipo de perícia, de engenharia, de arquitetura, médica. Então, qual o objetivo desses assistentes técnicos? O perito, ele atende ao interesse da justiça, do juízo. Ele é meramente técnico. Já os assistentes técnicos, ele atende ao interesse das partes. Ele defende o interesse das partes. O perito, ele é imparcial.
O assistente técnico, não, ele é parcial. Ele foi contratado por um advogado ou também pode ser contratado pelo autor e pelo réu. Mas, Murilo, a gente tem percebido que o conhecimento da engenharia diagnóstica, da engenharia legal, é de suma importância. Certa vez, eu fui impugnado não pelo autor ou pelo réu, não pelo assistente técnico de conhecimento técnico, mas pelo advogado. Eu cheguei à seguinte conclusão: a um conhecimento técnico cabe argumentar ou contra-argumentar por outro assistente técnico. Algum argumento jurídico, eu não tenho condições de argumentar. Então, se você é um engenheiro ou arquiteto e quer se tornar um perito, conhecimento. Essa é a chave da vitória. E procurar estudar, fazer cursos. Por quem é o profissional expert? Você tem que ter um diferencial que, a partir do momento que você aceita a nomeação, até entregar o laudo, nós só temos toda a responsabilidade civil, criminal e administrativa. Eu já fui queriam me encaminhar o advogado ao Ministério Público. Mas eu falei, cara, não, eu sou engenheiro. A engenharia mudou totalmente a minha vida, tudo que eu tenho eu devo a ela, minha bandeira é engenharia. Meu compromisso é com a ética, a técnica e o bom senso. E eu consegui fazer um laudo, o juiz falou, olha, os argumentos da parte não cabem. Arquivou, e aí a gente tem seguido, porque conhecimento faz a diferença para um perito, pessoal. Você não conhece advogado, juiz, mas se você fizer um laudo conclusivo, fundamentado, imparcial, fique tranquilo. Você atingiu ao que o juiz espera. Exatamente. Em relação a isso, eu vou até fazer uma pergunta que foi feita por um colega que está aqui assistindo a gente. Ele perguntou o seguinte: depois que eu me cadastro no tribunal, eu tô lá, digamos assim, eu teria uma fila, né? Ou seja, o profissional pega um determinado caso e aí ele vai e faz o laudo e depois ele vai para o fim da fila. Só que, isso que tu falou é muito importante, porque assim, tem juiz que já confia tanto no laudo daquele perito que ele pode indicar o perito. Então, só para responder ele, porque o colega falou assim, mas vem cá, o juiz ele segue esse cadastro ou ele pode indicar quem ele quiser? Eu queria que tu falasse um pouco sobre isso. Aí vem essa pós-graduação que a gente vai falar sobre marketing pessoal. Será que todo perito é nomeado pelo juiz de direito? Eu respondo, não. Mas quem são as pessoas que podem nomear e que estão abaixo, que são os braços direitos do juiz? A pós-graduação, o BSSP, o professor Murilo, ele tem uma matéria lá, um módulo que fala prática pericial. Aí a gente vai falar sobre o quê? A importância de se ter um currículo, a importância do cartão visita, quais são as varas que o perito tem que se apresentar para ser nomeado, quais são os tipos de tribunal de justiça que ele vai ser nomeado, quanto que ele pode pedir, lembrando que tem a gratuidade. Murilo, o cadastro não significa que você seja nomeado. O cadastro atende à resolução 232, mas eu confesso para vocês, semana passada o chefe da vara me ligou, doutora Cássia, todo engenheiro é doutor, não é engenheiro. Os engenheiros, assim, do ponto de vista do judiciário, nomeia o doutora Cássio Silva dos Santos, especialista em avaliações e perícia. Eu estou aqui no cadastro do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Eu sou um dos primeiros engenheiros, porque aqui é por ordem alfabética, meu nome é Cássio. Isso favoreceu? Sim. Mas o que favoreceu? Meu laudo, meus amigos? O laudo pericial, ele é o cartão visita do perito. Doutor, aqui quem fala é da vara tal. O senhor pode atuar como perito nesse processo? Olha, o chefe da serventia, eu sou auxiliar da justiça na busca pela verdade dos fatos. Eu amo a engenharia e eu estou à disposição do juízo. Ela é por gratuidade, é uma situação que quando a gente faz perícia ganha ajuda de custo e há perícias em que são pagas pelas partes. Isso aí a gente vai aprofundar no curso, é o artigo 95 do Código de Processo Civil. Digamos assim, quem pede perícia é que paga, assim, grosseiramente. E a gente tem atuado. Certo.
Pode Agora, falar. uma pergunta que o... Deixa eu ver quem foi que fez aqui. O Ruben falou, e acho que essa pergunta é uma que o pessoal adora saber. Quanto ganha um perito por perícia, a média? Quanto é que tu consegue ter um salário mensal, um salário não, desculpa, uma retirada mensal de quanto, ou quanto é por perícia? Só para poder o pessoal ter uma noção que dá para viver de perícia. Murilo, eu vou falar pelo Rio de Janeiro. Aqui no Rio de Janeiro tem uma resolução 02 de 2018. Os magistrados, juízes entenderam que para perícias de baixa complexidade, que envolve relação de consumo, que é energia, Oi, repete aí, Cássio. Logo no início travou. Pode então, repetir. vamos lá. Aqui no Rio de Janeiro, os juízes, os magistrados têm uma resolução específica para... Eles entendem que perícias de baixa complexidade, onde há uma relação de consumo de light, SEDAI e telefone, são 4 salários mínimos. Quanto que é o salário mínimo? R$ 1.045, eu adoto. Então, por uma perícia que o juiz falou assim, é baixa complexidade, eu tenho R$ 4.180. Então, Acácio, você recebe isso? Olha, Murilo, isso é o início. Eu não faço perícia aqui no Rio menos de R$ 4.000, porque o tribunal entende que já se tem um valor específico para perícia de baixa complexidade. Mas a gente sabe que os olhos de ouro são as avaliações. As perícias de desapropriação, de revisional, de avaliação do imóvel, são valores que você varia, depende da complexidade da perícia. Mas, Acácio, dá para se viver? Eu vivo e eu não quero sair disso. Eu não faço outra coisa a não ser senão perícia judicial e extrajudicial. Porque eu amo o que faço, eu uso a engenharia e busco a verdade. A melhor coisa quando eu faço um laudo e a gente vê que a justiça está sendo feita através da engenharia. Que o Acácio, aquele engenheiro que lá atrás tinha um sonho de se tornar engenheiro, viver da engenharia, vive. E tem cada vez mais buscar o conhecimento. Ninguém faz sucesso sozinho. Você precisa ter grandes professores, precisa ter o Murilo do seu lado. Não, você vai conseguir... Tem que ter pessoas que botam você para frente, que aí você vai chegar no seu objetivo, se tornar um perito nomeado e atuante. Por quê? Porque eu saio de casa, Murilo, entendendo assim, quando eu saio de casa, eu saio para fazer diferença. A diferença é o que me move. E, consequentemente, o dinheiro vem. E eu não faço outra coisa além disso. Agora, eu sou muito nomeado. Aqui no Rio, eu faço 4 perícias por semana. No mês, eu faço 30 perícias. Eu tenho agenda já para junho. 2 perguntas aqui que foi feita sobre esse mesmo tema é o seguinte. Uma pessoa perguntou como é que tu recebe isso e quanto tempo depois da perícia? Vamos lá. A perícia, se ela for pela gratuidade de justiça, o que é gratuidade, pessoal? Lei 1060/50. O autor ou réu, quando ele pedir perícia, ele não tem condições de pagar, o juiz, ele declara o autor ou réu declara hipossuficiência financeira. Ele apresenta algumas comprovantes de renda. Esse é aquele cara que não tem condição de pagar e ele pediu perícia, o Tribunal de Justiça aqui, Murilo, ele paga uma ajuda de custo de R$ 438. Ok? Você faz um laudo e recebe R$ 438. Agora, quando a perícia paga, quando ambas as partes têm condições de pagar a perícia, ou ambas as partes pedem, ou também perícia de ofício, aquela que o juiz fala, vai ter que pagar. Ninguém pediu, mas eu falo que vai ter que pagar.
A lei me permite pedir 50% antes. Eu só inicio perícia paga quando está em depósito judicial. Olha, excelência, Acácio Silva dos Santos, honrado pela nomeação, solicita que seja depositado 100% dos honorários e 50% de adiantamento, visto custa de deslocamento, diligência pericial. E aí o juiz, pessoal, o juiz intima as partes para depositarem, as partes depositam, o juiz manda a serventia liberar o mandado de pagamento, eu recebo 50% antes, 50% após o laudo, muitas vezes o juiz após todos os esclarecimentos técnicos. Lembrando que o professor Zenil, a gente faz muita perícia junto. O professor Zenil, que também é professor da pós, ele é um cara que é minha parceria, um cara especialista, e a gente divide. O novo Código de Processo Civil, Murilo, é bom destacar que ele fala que a perícia pode ser multidisciplinar. Você pode ter vários peritos, seja de elétrica, mecânica, de engenharia, numa mesma perícia. Só responder a pergunta do Anderson Nunes. Ele falou assim sobre fazer o laudo por R$420 na justiça gratuita. Esse valor procede? Eu acho que esse valor varia de estado para estado, mas só esclarece isso aí para poder o colega aí, deixa eu ver como é o nome dele. O Anderson Nunes, Acácio. Isso varia de resolução de estado para estado. O Rio é 438. São Paulo, acho que é 300. Em Minas Gerais é 370. Então, cada estado tem um valor de ajuda de custo, ok? Na Justiça Federal, isso eu estou falando a nível estadual. Na Justiça Federal, eles pagam R$432 por uma ajuda de custo, e você pode solicitar 3 vezes esse valor se tiver fundamentação. É o que eu faço. Certo. Aí tu pode, quando tu é nomeado para uma dessa gratuita, tu pode fazer um retorno para o juiz solicitando até 3 vezes esse valor, alegando distância, etc. Perfeito. E tem alguns estados, assim, Minas Gerais, na estadual, você pode solicitar triplicar o valor. Na federal também. Mas, Murilo, o que é legal é que tem trabalho, meus amigos. Olha, a gente está passando esse momento, acabou o carnaval, a tendência era nomear muita gente. Agora a gente está passando por esse momento. Por exemplo, aqui o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro só está dando processo eletrônico. Os processos físicos e as audiências estão cancelados por 60 dias, mas eu estou em casa, estou trabalhando, ó. O meu processo eletrônico que eu já fiz a perícia, estou fazendo laudo, eu vou receber. Você trabalha em casa, você faz o seu horário, você programa a sua agenda de trabalho. Meus amigos, desperte o perito que há em vocês. Venha para a SSP. Acácio, eu achei uma pergunta bem interessante aqui do Daniel, que foi o seguinte. Ele disse, olha, o doutor Acácio já é bem nomeado, com isso ele é muito chamado para as perícias. Caso eu entre agora, quais as minhas chances de ser chamado? Então, assim, eu quero que tu me diga o seguinte, Acácio. Quando tu entrou, tu ainda não era conhecido. Então, tu tá exatamente na mesma situação do Daniel aqui. Como é que tu fez para conseguir as primeiras perícias? Murilo, esse é um dito popular. Quem não é visto não é lembrado. Se a minha vida inteira eu trabalhei no canteiro de obra, e eu estou indo para essa área do judiciário, trabalhar com engenharia legal, trabalhar como auxiliar da justiça, os olhos do juízo na busca pela verdade, eu tenho que bater aonde? No judiciário. Eu tenho que saber como funciona, quem é o juiz, qual é a equipe do juiz, quem é o braço direito do juiz. Eu saía de casa assim, Murilo, olha, eu estava desempregado, peguei meu auxílio-desemprego e cada vez que saía o auxílio-desemprego, eu pagava a faculdade, a pós-graduação. E aí eu fui fazendo o seguinte, ó, vou pagando a pós-graduação, eu vou ser nomeado, eu recebo o dinheiro e pago. Aí eu saía de casa, enchi o carro e falava para minha mãe e minha esposa, ó, tô indo em tal lugar hoje, em tal fórum. Semana que eu criava de segunda a sexta, eu ia nos fóruns. Ia como? Pessoal, a postura de um perito judicial é muito mais do que ser um engenheiro. Porque se perito judicial fosse apenas ser um engenheiro, nós teríamos vários. Todo mundo já saía da faculdade perito judicial de engenharia. Então, o que você tem que fazer?
sair, buscar o conhecimento, ter o marketing pessoal, saber como funciona o judiciário, quais são os tipos de vara, em que momento você pode se cadastrar. Olha, a gente tem feito curso, já dei assessoria pelo LinkedIn, as pessoas falam, professor, eu estou 2 anos, mas eu nunca fui nomeado. Eu perguntei, você sabe quais são as varas que você se cadastrou, meu amigo? Esse nosso amigo aí, aonde ele se cadastrou? Quais são as varas? Se fosse no Maranhão, será que é na litorânea? Será que é no Fórum Central da capital? Quais são as varas que você se cadastrou e ainda não foi nomeado? Exatamente. Eu costumo dizer muito para as pessoas acham que basta ter um bom currículo. E não, a questão do relacionamento, ele é muito importante. Em todas as áreas, eu posso ter um currículo recheado, mas se as pessoas não souberem disso, eu vou ficar com o meu currículo em casa trancado. Então eu preciso realmente botar a cara no sol, ir lá, meter a cara, procurar saber quem é a pessoa que eu tenho que me apresentar, bater um papo. É isso que faz a diferença. Seja na área pericial, seja quem vai querer um emprego numa obra. Se eu não for lá, bater na porta, conversar com o engenheiro, me apresentar, levar meu currículo, ninguém vai saber que eu tenho um bom currículo. E não adianta eu simplesmente chegar lá no fórum e entregar um currículo, ou chegar na porta da obra, entregar um currículo e achar que a pessoa vai olhar meu currículo e falar, poxa, me apaixonei por esse currículo, vou chamar esse cara. Não, eu tenho que realmente... Eu tenho que realmente usar... usar do relacionamento. Olha, Murilo, quando eu fui me apresentar na vara, eu era um cara muito tímido. Como é que eu ia me apresentar para um oficial de justiça, que eu pensava que todo mundo era oficial de justiça, não é? Tem o chefe da serventia, tem o chefe do cartório, tem o analista judiciário. Eu falei, pô, eu sempre trabalhei em obra, concreto, vai chegar concreto, sai concreto, material chegando, e agora eu vou para o judiciário. Pessoal, Murilo, eu fiquei de frente ao espelho e ficava o seguinte, meu nome é Cássio Santos, eu sou engenheiro civil, tenho curso de perito judicial e queria deixar meu currículo para apreciação do juiz. Uma noite toda, imagina, eu só falava isso porque era a minha postura perante a um. Eu tinha que me apresentar, mas eu tinha que transmitir uma confiança. O senhor é perito? Sou, o senhor faz esse tipo de perícia? Eu falei, sim, eu faço. Chegava em casa e eu começava a estudar. Vou nomear o senhor para essa perícia. O senhor aceita? Falei, agora, enquanto que o senhor faz perícia, gratuidades, eu aceito de tudo. Eu falava assim mesmo, eu quero é ser nomeado. Eu quero chegar aqui, entregar o meu laudo para a senhora ou para o juízo, falando assim, perita Cássio Santos, engenheiro civil, CREA tal, se a senhora me der essa oportunidade, a senhora está mudando a vida de um profissional. Ela, é mesmo? Então vou nomear. Murilo. E olha só, o que interessante que tu falou. Tu pegou no início essa perícia gratuita, que paga menos, exatamente para poder ali tu conseguir mostrar o teu serviço, ela ver que era um serviço de qualidade, que era um laudo bem feito, para que tu pudesse, então, conquistar a confiança dela, não é verdade? Justamente, Murilo. Qual a relação do perito judicial com o juízo? Relação de confiança. O juiz, ele não conhece o Acácio, ele conhece o laudo pericial, que tem que ter o quê? Imparcialidade técnica e conclusão. Muitas vezes, hoje, eu vou substituir outro perito, que é um profissional de engenharia, porque o laudo dele é inconclusivo. O juízo não chegou a nenhuma conclusão, porque o laudo não chega a lugar nenhum. É foto. Gente, laudo pericial não é relatório fotográfico, não é isso não, meus amigos. O laudo pericial, ele tem que ter conclusão, introdução. Imagina o TCC lá atrás. O que tinha? Formatação. O que era o básico? O laudo pericial é isso. Agora, cada um faz o seu. E o que eu procuro fazer o meu? Meu marketing lá tem todas as minhas informações. E uma coisa importante... é que assim, o juiz, na maioria das vezes, na imensa maioria das vezes, ele vai direto na conclusão. Ele quer saber o resultado final. Quem vai olhar todo o desenvolvimento são as partes interessadas, porque aquelas partes interessadas vão ficar procurando ali um motivo para poder denegrir o teu trabalho. Agora o juiz não, ele vai direto na conclusão. Então, se a conclusão não tiver muito clara para o juiz, e lembrando que ele não é técnico, né, que ele não é engenheiro, ele tem que conseguir ler aquilo dali e entender, não serviu de nada.
Não é verdade? Perfeito, Murilo. Murilo, 2015 e 2016, eu formado, a crise aí, falei, pô, o que eu vou fazer agora? A empresa que eu trabalho falou, olha, você está formado, mas a gente quer um técnico para pagar R$ 1.800. Eu falei, eu não vou ficar, me manda embora. Decidi isso, eu sabia que eu teria dificuldade, mas o sonho era maior do que... O sonho que eu tinha, que me tornar engenheiro, de ser auxiliar da justiça, era maior do que todas as dificuldades. Eu chamei a minha família e falei, eu vou ser perito judicial. Aquele meu chefe era de uma grande empresa aí, ele falou, olha, é difícil, você não vai ser, fica aqui com a gente. Eu falei, não, estou indo embora, me manda embora que você está me fazendo bem. Recentemente, Murilo, eu fui nomeado pela Justiça Federal como perito do juízo e ele está como assistente técnico numa ação de desapropriação de uma faixa de dutos, Murilo. Você, engenheiro arquiteto, que está assistindo essa live, você é do tamanho do seu sonho. Se você não assumir o rumo da sua vida profissional, não há quem faça. Eu sou o maior exemplo disso. Quem me acompanha aqui no Rio de Janeiro, hoje eu estar falando com o professor Murilo, é porque a gente tem em comum o quê? A possibilidade de compartilhar conhecimentos e, através desses conhecimentos, você mudar o rumo da sua vida profissional. Exatamente. E é importante também falar o seguinte, que, como tu falaste aí, uma das perícias que mais remunera bem são as avaliações, né? E assim, as avaliações, é importante dizer para o pessoal que tu pode prestar serviço para a justiça, mas também, por exemplo, para instituições financeiras. Então é importante lembrar que a gente não tem só um cliente. A perícia judicial, o Acácio, por exemplo, ele está dizendo aqui que ele vive só disso. Mas vamos supor que o Acácio ele não tivesse na região dele tantas perícias assim que possibilitasse ele viver somente da perícia judicial. Ele poderia fazer a perícia judicial, ao mesmo tempo fazer avaliação para banco, fazer avaliação para escritório, para imobiliária, fazer avaliação para outras instituições financeiras. Então, abre um leque muito grande, não é verdade? Perfeitamente. Nós temos colegas, professor Zenil, ele trabalha para instituições, ele tem um escritório dele, é autônomo, é um especialista em direito imobiliário. Eu cheguei a certo ponto de falar o seguinte, Murilo, devido à quantidade de serviço que eu tenho, eu não tenho como assumir outros compromissos. Eu poderia trabalhar para a instituição bancária? Sim, eu tenho os requisitos? Tenho. Mas, gente, se eu quero manter o meu número de nomeações, eu tenho que agir, assim, dar maior atenção ao juízo, às varas, porque assim, a justiça, de um modo geral, ela quer do perito o quê? Celeridade processual. Então, eu não consigo abraçar o mundo, mas aquilo que eu abraço, que é o judicial, a gente tem que conseguir trabalhar, tem que ser feito diferencial. E é isso, entendeu? O campo é muito vasto, a gente está falando de avaliações, mas, pô, laudos, a parte de engenharia diagnóstica pessoal, engenharia diagnóstica é uma coisa assim divina que o engenheiro, o arquiteto tem que conhecer, tem que fazer laudo cautelar, laudo de vicinança, laudo de recebimento de imóvel. Pessoal, você que quer se tornar um profissional, seja autônomo ou não, tem que conhecer engenharia diagnóstica, patologia da construção, lembrando que a ciência é patologia e patologia da construção e são as anomalias que vai te possibilitar fazer um laudo, melhorar a qualidade do engenheiro arquiteto que você é, com esse conhecimento, entendeu, Murilo? Essa pós, eu assumo o seguinte, a gente, independente se você queira atuar por judicial ou extrajudicial, com particular ou não, você tem plena liberdade de agregar conhecimento à sua profissão e fazer um diferencial, Murilo. Exatamente. E Acácio, uma pergunta, uma coisa que tu falou que acho que é importante até falar para os demais profissionais aí, que com certeza pode ter profissionais, nós estamos falando aqui muito para o engenheiro, para o arquiteto, mas tu falou que tem muitas perícias que é necessário, às vezes, uma equipe multidisciplinar. Eu queria que tu desse um exemplo aí, por exemplo, uma perícia que envolve, por exemplo, um engenheiro elétrico, engenheiro mecânico, para o pessoal entender que também existem áreas para esses outros profissionais, não é só civil e arquiteto. Então eu queria que tu desse um exemplo aí. Perfeitamente, meus amigos. Olha só,
Recentemente eu tenho sido nomeado aqui no Rio de Janeiro por falta de engenheiro eletricista para perícias que tenham uma chamada contas indevidas. O nome da ação indenizatória. Por quê? Porque aquele autor ele recebeu o TOI, que é da ANAEL, assim, foi registrado, digamos assim, a grosso modo, um gato, e ele se sente prejudicado. Quem deveria fazer essa perícia? É o eletricista, sem dúvida, mas aqui no tribunal nomeia. Eu, por exemplo, trabalho até em baixa tensão. Se for médio ou alto, eu nem atuo, porque eu não estou cadastrado. Mas a gente é nomeado e tem feito. Então, tem trabalho para engenheiros elétricos, engenheiro mecânico. Problema, comprou um carro, tem problema. Saiu da garantia. É falta de manutenção, está na garantia. Olha, Murilo, tem muita perícia que engenheiro mecânico que faz no equipamento, valor do equipamento, avaliações de equipamento. Olha, pessoal, tem um campo muito grande, meus amigos. Olha, e na engenharia diagnóstica também, porque às vezes tu vai, por exemplo, fazer vistoria de um prédio e o prédio tem elevadores, tem estação de tratamento, tem bombas. Então, tu precisa chamar um eletricista para olhar, por exemplo, para-raio, as instalações elétricas, um mecânico para olhar as bombas, olhar o funcionamento do elevador e etc. Então, realmente é uma área que é bem abrangente e pega muitos profissionais. Perfeitamente. Murilo, a gente tem visto assim que muitos estados estão aprovando a Lei Municipal de Inspeção Predial. Essa lei, pessoal, ela vem para abrir um leque de trabalho para os engenheiros e arquitetos. O módulo, a pós-graduação tem o módulo lá, inspeção predial. Alguns falam em inspeção predial, outros falam em autovistoria predial. Pessoal, quantos profissionais podem trabalhar? É uma equipe multidisciplinar. Engenheiro elétrico, engenheiro civil, engenheiro mecânico. Alguns já falam engenheiro de segurança para ver se está atendendo a questão de saída de incêndio, entrada de incêndio, se as sinalizações estão corretas. Pessoal, olha, a gente está falando num campo muito grande. E também o engenheiro de segurança, que tem uma pergunta aqui, o engenheiro de segurança ele perguntou, houve a pergunta aqui, deixa eu ver se eu consigo localizar de quem foi, do Rubem, de novo, Rubem Júnior, sobre o engenheiro de segurança. É importante falar que o engenheiro de segurança ele também atua na justiça trabalhista, por exemplo, para poder fazer avaliação de insalubridade, periculosidade, verificar, por exemplo, nível de ruído, exposição do funcionário ao calor, tudo isso com equipamentos para mensurar, né, e dar um resultado final se aquele trabalhador está exposto a um risco de vida iminente e merecer o auxílio periculosidade, ou se ele está exposto a algo que vai afetar a saúde dele ao longo do tempo, então ele mereceria receber o insalubridade, enfim. Então também tem área para o engenheiro de segurança. Agora uma pergunta duas perguntas que eu queria te fazer é o seguinte. Primeiro, eu quero que tu quebre agora 2 mitos da engenharia para mim. O primeiro mito que engenheiro pensa é o seguinte: terminei a faculdade, acabou os estudos. Esse é o primeiro mito que eu quero que tu quebre. E o segundo mito que eu quero que tu fale das duas coisas é: engenheiro não precisa saber escrever. Rapaz, eu acho o seguinte, em relação ao primeiro mito, quando você acaba a faculdade, você tem que sair assim, pensando que agora é o momento de pegar uma estrada e chegar em algum lugar. Como é que eu posso chegar ao final dessa estrada? O que eu quero ver? Aonde eu quero chegar? Como eu quero chegar? O que eu preciso fazer? Essa é a grande pergunta que você vai se fazer. Quando eu me formei, eu falei, será que está tudo ok? Não, não está, pessoal. A faculdade, ela te dá o título de engenheiro, mas o engenheiro, o perito que hoje eu estou atuando, é perícia por perícia, é buscar o conhecimento. Tem curso ali, eu vou fazer. O que tem? Revisou a norma 14653, eu preciso saber. E revisou isso. Murilo, conhecimento não ocupa espaço. Conhecimento é o dia a dia. E é importante falar que quem trabalha com avaliações, com perícia, ele precisa saber muito de lei, né? Então, como a gente não vê isso na faculdade, eu preciso ter esse conhecimento, correr atrás desse conhecimento, porque dentro das áreas da engenharia, da arquitetura, é aquela que tu vai trabalhar ali exatamente na linha tênue entre a engenharia e o direito. Então, tu precisa saber como é que é o Código de Processo Civil, etc.
Murilo, o que me chamou para fazer parte desse processo, assim, você como coordenador, foi o seguinte. Essa pós-graduação, ela tem um diferencial que é as pessoas, elas vão aprender com quem faz. Você concorda comigo que se eu der um curso, uma pós-graduação, e eu sou só professor de direito, eu não vou falar uma linguagem técnica para você, recalque diferencial. Tem que aprender com o engenheiro, com as pessoas que vivem isso, porque vai te trazer uma segurança. Aqui eu tive lá atrás e busquei isso. Então, saiu da faculdade, é uma corrida. Chegue em primeiro lugar. Como eu faço para chegar em primeiro lugar? Buscando profissionais de grandes águias, que eu costumo dizer, pessoas que vão te levar para frente. Olha, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo. Esse é o diferencial. Saiu da faculdade, é uma estrada que só a chegada, quem vai fazer é você. Mas você tem que fazer com o quê? Conhecimento, especialização, curso disso. Aí que está, essa que é a sacada. A grande sacada é essa. Tá, e quanto à segunda pergunta, porque assim, muito engenheiro acha que eu não preciso saber escrever. E aí eu queria te perguntar assim, o laudo mais simples que tu faz, quantas páginas tu tem que escrever, citando norma, citando lei, só para poder o pessoal ter essa noção que engenheiro escreve pra caramba. Eu costumo dizer que para eu dizer para um cliente se ele pode quebrar ou não uma parede, eu faço um laudo de no mínimo 4 páginas, né? Porque eu tenho que citar todas as normas, etc e tal. Então eu queria que tu falasse um pouco sobre isso aí. Ou então assim, qual foi o teu laudo que teve mais páginas, para o pessoal ver que existem laudos de 5 a 200, 500 páginas. Eu queria que tu desse o teu exemplo aí dos teus laudos. O laudo mais simples que eu consigo fazer, que, por exemplo, quando há uma relação de consumo com a água, que eu vejo um equipamento, um hidrômetro, ele tem que ter no mínimo 12 a 15 folhas. Eu não consigo fazer laudo menos de 10 folhas. Eu não consigo. Porque todo laudo meu, quando envolve conhecimento da engenharia, eu estou dando um bizu, eu tenho lá esclarecimentos técnicos. Eu esclareço tecnicamente, então eu vou ter que embasar aquilo, porque um juiz de direito ele não tem conhecimento de recalque diferencial. Eu tenho que falar para ele o que é recalque, dar exemplos. Por exemplo, no NBR 14653, eu tenho que falar que lá tem isso. Eu tenho que fundamentar o meu laudo para que eu chegue à minha conclusão. Então, essa coisa de o que a gente tem visto aí, eu não tenho nada contra, é bom destacar. O engenheiro ou arquiteto, ele faz laudo de avaliação diferente de um corretor que faz o parecer técnico, o PETAM. Parecer técnico de avaliação mercadológica. É bom destacar isso. Por exemplo, eu fui nomeado numa perícia que o primeiro perito era corretor. Aí os assistentes técnicos, assim como você falou, pegou aonde? Na engenharia. Fez quesitos técnicos para o corretor, quer o perito informar quais são a tipologia construtiva do imóvel, qual é o estado, bom estado. Aí quando o corretor viu aquilo, ele falou, opa, pediu para sair e eu fui nomeado. Exatamente. Então, e é importante falar sobre isso aí, porque existem vários exemplos, eu até publiquei alguns agora recentes, Paraná, Paraná, São Paulo, de laudos, de perícias feitas por corretores, que quando o assistente técnico pegou e olhou, viu o seguinte, opa, a norma NBR 14653 é clara, a avaliação de imóveis é feita por profissional de engenharia e arquitetura. E aí foi e derrubou rapidamente aquele parecer, aquela perícia feita por um técnico imobiliário, ok? Perfeito. Por quê? Porque o Código de Defesa do Consumidor, ele fala que, deixando bem claro, pessoal, a norma, ela não é lei, mas ela tem força de lei, porque o Código de Defesa do Consumidor fala das normas vigentes. Tem que atender às normas vigentes. Então, se lá está falando na NBR 14653 que quem está habilitado para fazer laudo de avaliação de imóvel é engenheiro arquiteto, não cabe nada contra, eu respeito, não cabe um corretor fazer um laudo, ele faz PETAM, parecer técnico de avaliação mercadológica. É isso a diferença. Exatamente. E aí, Cássio, a gente já está chegando nos 15 minutos finais aqui, porque a live do Instagram é 1 hora. Eu queria que tu contasse para mim um exemplo para o pessoal entender aí, de um laudo, de um parecer, de uma perícia que tu fizeste, bem peculiar, complexo, enfim,
Eu queria que tu desse um exemplo para eles, assim, para eles entenderem como é que é o trabalho do perito, desde que ele pega o processo até ele finalizar, com um exemplo real. O trabalho do perito é o seguinte, meus amigos. O perito judicial, ele é nomeado pelo juiz de direito. O artigo 56 do Código de Processo Civil fala: quando necessitar de conhecimento técnico ou científico, o juízo será assistido por perito. Acácio Santos foi nomeado por perícia judicial, que envolve vícios construtivos. Ou seja, o que são vícios construtivos? São aqueles vícios que não aparecem assim quando a pessoa adentrou no imóvel, mas ao longo da moradia vem aparecendo uns problemas que são diferentes de vícios aparentes, 90 dias. Tais como vícios construtivos, infiltrações, problema de desplacamento, destacamento. E aí é o seguinte, o autor da ação... Oxidação de armadura, que também aparece geralmente depois de algum tempo. Falta de... não atendeu a NBR 6118, uma série de detalhes. E aí aquele autor faz o seguinte, ele entra em contato com a construtora e fala o seguinte: olha, meu imóvel está na garantia, está tendo esses problemas, e aí a construtora não resolve o problema. Manda assistente técnico, mas fica aquele impasse. Ele liga, não vai. Eu tenho sido muito nomeado, Murilo, aqui no Rio de Janeiro. E é ação de importante, vício construtivo. Rapidinho, Acácio, e é importante lembrar para o pessoal que muitas vezes esse morador, esse usuário desse imóvel que ele comprou de uma construtora e tal, ele primeiro tenta se entender com a construtora. Só que para ele se entender com a construtora, ele geralmente já contratou um engenheiro lá atrás. Então o condomínio contrata um engenheiro que faz um laudo, apresenta na construtora e diz: olha, encontramos esses problemas aqui. Se a construtora não sana esse problema, a coisa vai para a justiça. E aí, como a gente já falou aqui, são no mínimo 3 profissionais, né? Porque é o profissional do lado do condomínio, o profissional do lado da construtora e o perito. Mas pode continuar, Cássio. Resumindo, eu fui agora nomeado por uma perícia que eu precisei ter outro colega comigo, porque envolvia a questão estrutural do projeto Minha Casa Minha Vida. Então, eu sou engenheiro civil, mas eu me sinto habilitado para projeto? Não, eu chamei um profissional especialista em estrutura, recuperação estrutural. Ó, você vai me acompanhar, tem uns honorários X, você quer me acompanhar como assistente técnico do perito? Ele falou: pô, Cássio, estou dentro. Falei: então a gente vai fazer essa perícia. Por quê? Porque lá tinha dois especialistas, um professor que eu já tive a oportunidade de ter aula, e eu chamei esse colega, nós realizamos a perícia, apresentamos o laudo, e depois veio a impugnação do laudo, que você sabe que isso faz parte. Mas, veja só, pessoal, eu chamei um profissional especialista em estrutura. É um cara competente, já atua no mercado, já conhece ele. Imagine se eu fosse sozinho. Então, a perícia, ela possibilita você a ter outros profissionais, mas a responsabilidade do laudo continua sendo minha. Entendeu, Murilo? Foi uma dificuldade, porque foi parecer técnico, aí eu falei: cara, vamos manter, né? Chega uma hora que o juiz, nós respondemos às impugnações, e o juízo, né, que a gente fala que é juiz, mas na nova linguagem é o juiz, ele bateu uma tela e falou: não, é isso aí mesmo. Por quê? Porque, Murilo, aquilo que você falou, há uma relação de confiança. Eu já fiz vários trabalhos para esse juiz e ele continua a me nomear. E essa é a diferença. Perfeito tu falar isso daí, porque é importante as pessoas terem também essa questão de saber o seu limite, né? Ninguém é bom em tudo da engenharia. Vai chegar alguma situação que é algo que eu não domino e eu tenho que chamar um colega, um parceiro, para poder fazer junto, né? E acho que esse exemplo que tu deu é muito importante para as pessoas saberem disso, que a gente sempre vai trabalhar em parceria com outros profissionais. E é legal isso, Murilo, porque a todo momento, depois que você começa a entrar no mercado, as pessoas começam a nomear o perito, a Cássio Silva dos Santos, para assumir um encargo tal. Recentemente, eu acho que recentemente aconteceu um caso para mim que eu queria compartilhar com o pessoal que está assistindo essa live. Por quê? Na minha formação, eu tive grandes professores, alguns da grande instituição PUC aqui do Rio de Janeiro, e recentemente eu fui nomeado perito
em que os assistentes técnicos são esses professores. E são professores que têm 30, 40 anos de perícia, pós-doutor em estrutura, já... Aonde você quer chegar, meu amigo? Você quer ser um perito de cadastro? Você quer ser um perito de sucesso? Ou você quer apenas fazer o dia a dia? Vou ali, faço um laudo e volto. Eu te faço essa pergunta. Qual tipo de perito que você quer? Qual tipo de profissional que você quer ser? Eu, ao longo da minha vida, eu sempre quis ser, não grande, mas sim o diferente. O profissional, o ético, porque as portas se abrem. Eles me ligaram e falaram, olha, Cássio, você está como assistente técnico num processo. Quando eu vi meu telefone, Murilo, eu falei, pô, a professora, essa hora me ligando, será que ela vai me dar um esporro? Ainda estava com aquela coisa da faculdade. Murilo, eu sou o perito do juízo e eles são assistentes técnicos. Exatamente. Eles têm 30 anos de perícia aqui no Rio de Janeiro e eu já tenho uns 4 aí galgando para 5. Está vendo aonde que o conhecimento pode chegar, meus amigos? Fica isso para você que está assistindo essa live, aonde você quer chegar. Uma pergunta, o que você tem feito? A última pergunta, Cássio, a pergunta de novo do Rubem. Rubem está bem participativo. Ele está perguntando o seguinte, se é necessário emitir ART. Há um grande questionamento sobre isso. Alguns falam, a ART você teria que gerar em tudo, porque você está gerando um trabalho. Então, o que eu entendo, Murilo? Eu não tenho como gerar ART numa gratuidade de justiça que eu nem recebi. O CREA do Rio de Janeiro, ele quer fazer um pacote. Eu tive participando de uma reunião no IBAP, eles querem para tanto número de ART um valor. Eu acho que seria o mais adequado. Porque você concorda comigo? Se eu vou fazer uma perícia que eu já não estou recebendo o suficiente, ainda vou ter que tirar do meu bolso já para pagar, é complicado, tem que se levar em conta, tem que ser questionado. Agora, outra coisa, se eu sou contratado para assistente técnico, eu já pago de imediato. Se eu estou como assistente técnico, eu pago. E se for uma perícia paga, eu analiso o direito também. Mas é uma coisa que a nossa resolução, a Lei 5.194, fala que todo mundo tem que pagar. A RT ou RRT. Mas o CREA aqui, ele está analisando essa possibilidade de pagar por uma quantidade X de laudos. Excelente. Bem, pessoal, faltam 7 minutos para terminar nossa live, por conta do tempo do Instagram, e eu queria 2 coisas primeiro. Quem está assistindo a gente aí, eu quero que... a Cássia, é a hora de a gente dar o sorriso agora. A gente vai fazer um sorriso, vocês vão fazer o print e vão marcar o meu perfil e o perfil da Cássia. Vai lá, 1, 2, 3 e... Marque aí, galera. Tire o print, marque a gente. Engie Murilo Reis e Laboratório Pericial. Como é que é teu Instagram, Cássia? Laboratório Pericial, @Laboratório Pericial. Pois bem, então, pessoal, faça esse favor para a gente, porque ajuda o nosso trabalho, o meio da Cássio, para que as pessoas possam seguir a gente e ter aí mais conhecimento acerca desse assunto. E agora, Cássio, como faltam 5 minutos, eu queria que tu mandasse um recado final aí para as pessoas que estão assistindo a gente sobre a questão da atuação do perito, enfim. Palavras finais, recado final do Acácio, para que o pessoal conheça e queira conhecer mais, saber mais da área de perícia judicial. Pessoal, o tempo é o senhor do destino. Nós não temos tempo a perder. O seu tempo é agora. Então, invista em você, porque conhecimento não ocupa espaço. Eu sou de uma família humilde, que tinha um sonho de me tornar engenheiro, que tinha um sonho de me tornar especialista. Tive dificuldades, como toda família humilde tem, mas eu falo para você que assistiu essa live, que você é do tamanho do seu sonho. Quer despertar o perito que é você? Há uma possibilidade muito grande. Tem um projeto novo chegando no Brasil que veio para ficar, com a coordenação de Murilo Reis, um profissional que faz a diferença no mercado, um grande profissional que tem uma rede de engenheiros que tem um sonho. Qual o sonho? Viver da engenharia. Eu deixo esse convite para você. Vem com a gente. Transforme intenções em ações. Meu nome é Acácio Santos, engenheiro civil, auxiliar da justiça, na busca pela verdade. Sucesso e luz no seu caminhar. Fiquem com Deus. E um grande abraço. Então, pessoal, muito obrigado por vocês terem assistido aqui a gente. Mais uma vez, peço esse favor.
tirem o print, marquem a gente para poder contribuir com o nosso trabalho. Eu vou, depois que terminar aqui a live, eu vou abrir uma caixinha de pergunta lá nos meus stories, para qualquer pergunta que não tenha sido respondida, podem fazer lá para mim. O Acácio também vai abrir lá no perfil dele uma caixinha de pergunta para responder e tirar as dúvidas de vocês. Lembrando que o dele é Laboratório Pericial, o perfil dele, tá certo? E essa live também, ela vai lá para o YouTube, para quem não conseguiu assistir. Convidem os colegas de vocês que não assistiram, não puderam assistir hoje aqui com a gente. Vai ficar 24 horas salva aqui no meu perfil e logo depois vai lá para o Instagram, o YouTube. Então lá no YouTube vai ficar salva essa live para que vocês possam assistir sempre, beleza? Um grande abraço para vocês. Acácio, muito obrigado pela participação. Espero que a gente faça novas lives. Valeu! E vamos que vamos, pessoal. Pessoal, fechando. Perito judicial, ele trabalha para o Tribunal Estadual, Federal, Trabalhista e Marítimo. Reflita e desperte o perito que há em vocês. Grande abraço. Valeu, galera. Grande abraço. Tudo bom. Valeu.